Boa noite a todos e todas. 24 de novembro de 2025, nós hoje estamos concluindo o ciclo de debates que nós nos propusemos a fazer sobre a Comissão de Ética, sobre a questão da saúde mental. Então, até aqui, nós nos preocupamos mais em refletir sobre o profissional em si, aquele que vai atuar lá na ponta. Hoje, a questão já é parte da estruturação da equipe e da metodologia de trabalho, o que significa escolher qual vai ser o pensador que vai, de alguma maneira, dar um norte ético na proposta de trabalho da equipe. Então, a partir daí, iniciar todo esse processo. Eu vou fazer um adiantado e aí depois a gente parte para aquela nossa conversa. Né? Como a gente viu no último encontro com a Edna, existe um binômio nesse trabalho que gera uma pergunta clássica, que é quem forma quem? É o profissional que forma a equipe ou a equipe que forma o profissional? E essa pergunta é uma pergunta em que ela não tem uma resposta definida, porque, na realidade, o que vai acontecendo é que, durante todo o processo, vai se formando. Na medida que o profissional se forma, ele forma a equipe, na medida que a equipe se forma, ela forma também o profissional. É uma relação absolutamente dinâmica, seja porque as situações nunca se repetem efetivamente, né? E a cada novo usuário, a cada nova situação, tem que se repensar aquilo que vai ser feito e como vai ser conduzido aquele caso, assim como a própria mudança, né, dos usuários, que muitas vezes acontece em grandes cidades como Rio de Janeiro, né, etc. E a reconfiguração dos bairros vai produzindo uma reconfiguração dos moradores e, consequentemente, uma reconfiguração do uso dos aparelhos públicos daquela região, né? A população que usa e as demandas que vão surgindo, principalmente na questão da saúde mental. Além disso, e completando, né, vivemos um período de profundas transformações na sociedade como um todo. Transformações essas que traz como diferencial a rapidez com que elas acontecem. Até aqui, quando nós pensávamos em qualquer movimento maior, mais amplo, no mínimo era pensado em décadas. Hoje em dia, já não se pensa nisso. Né? Hoje em dia, já se pensa em meses, no máximo, de anos, né? Que é o que a gente pode ter como um exemplo clássico, né, a questão dos homossexuais e afins, que até um pouco tempo atrás eram identificados pela sigla LGBT, não, LG. Né? E depois, hoje, já é uma sigla enorme, exatamente porque foi recebendo, comendo diferentes pessoas e fazendo questão de distingui-las para que os direitos e deveres de cada um ficassem evidenciados. Então, dentro disso também surgem as diferentes demandas para um aparelho que se pretenda atender, principalmente na questão da saúde mental, que é algo muito sutil. Uma das características do atendimento de saúde mental é essa sutileza do trabalho e essa delicadeza do trabalho.
algo que muitos profissionais têm a preocupação de fazer, que é a identificação do sujeito, né? Como se aquela identificação, a definição de uma patologia definisse alguma coisa. Mas só isso já é motivo de uma discussão profunda, longa, né? Que na pressa do dia a dia, muita gente quer identificar no primeiro encontro, e aí daí surgem divergências enormes. Então, a partir daí, você começa, então, a pensar na equipe, né? Como nós vimos aqui com o Edson, essas funções da equipe, que são aparentemente clássicas, mas elas vão depender também dessa interação com seus usuários, com a interação onde está inserido, para se poder entender que tipo de serviço é mais demandado por aquela população. Nem todos, obviamente, demandam o mesmo tipo de serviço, o que quer dizer que, em algum lugar, você vai precisar mais de assistentes sociais ou redutores de danos, ou de uma outra, mais redutores de danos do que psicólogos e assim por diante, né? Mas entendendo que nós acreditamos que todos os profissionais que atuam no serviço público de saúde mental são tão importantes quanto, né? Seja o profissional da faxina, o porteiro, seja quem for, né? O médico, o psiquiatra, todos são fundamentais, né? Através do porteiro, por exemplo, que é feito o primeiro contato da família dos usuários. E, dependendo desse acolhimento, ele é determinante para o retorno dessas pessoas. E já, né, na cozinha, quem trabalha na cozinha, a gente tem que lembrar que a grande maioria dos usuários de uma rede de saúde mental carecem de alimentos. E esse alimento físico, né? A comida propriamente dita, servida no almoço, na janta, no café da manhã, etc., traz um simbolismo muito grande, porque para esse usuário, aquela alimentação, muitas vezes, é a única que ele vai fazer no dia, e é uma porta de entrada também, no sentido dele se sentir acolhido, dele se sentir com a possibilidade de interagir, podendo escolher que tipo de comida que está sendo servido naquele dia, ele vai querer priorizar. Muitas vezes alguém gosta mais de arroz do que de feijão, ou de legumes, ou seja lá o que for. E o que para nós é algo extremamente simples, para eles não é. A possibilidade de ser ouvido nesse momento, a possibilidade de poder interagir nesse momento, de não receber um prato pronto, né? Ele é entregue como se ele fosse incapaz de construir o seu próprio prato. É muito importante, não é pouco importante, né? Então, reafirmando, todos os profissionais que atendem dentro de uma rede de saúde mental são fundamentais, né? Não existe aquele que é mais importante do que o outro. Existe uma equipe de trabalho que vai procurando um ajudar o outro, como diz aquele ditado, lava uma mão, lava a outra, e as duas se enxugam. É exatamente o caso de uma equipe de saúde mental. Ter discordância, ter atritos dentro dessa equipe é muito danoso, tanto para os profissionais, quanto principalmente para os usuários, né? Ter alguém que diga que pode, o outro que diga que não pode, aumentar toda a confusão que já existe na vida dessas pessoas. Bem, então, dentro disso, ter a possibilidade dessa equipe ir discutindo e se atualizando, né,
E aí, quando falamos de equipe, vamos lembrar de todos os integrantes dessa rede poderem participar e serem escutados, né? E serem escutados não como uma coisa discriminatória ou como se alguém estivesse fazendo um demérito ou um favor, né? Em escutar o que o porteiro tem a dizer. Não, muito pelo contrário, né? É obrigação de alguém que atue dentro de uma rede de saúde mental escutar o que o porteiro tem a dizer e as sugestões que ele possa dar, né? Ou que a cozinheira, ou que seja lá quem for, tem a dizer. E é importante para todos que eles sejam escutados, né? Não é favor, não é absolutamente nada. Se existe uma diferença salarial entre todos eles, é por causa desse regime louco que vivemos, né? Em que produz importâncias a partir da classe social que essas pessoas frequentam ou são oriundas. Então, quem tem nível superior, teoricamente, deve receber melhor e mais que quem não tem nível superior, né? Eu discordo profundamente disso. Eu acho que o salário tem que ter um piso, tem que ter uma base, e que entre o menor e o maior a distância tem que ser muito pouca. Bem, isso já é uma outra discussão, um outro lugar eu parto. Voltando ao nosso lugar, né? Voltando ao que falávamos, né? Então, hoje, nós começamos, né, a trabalhar a questão desta equipe e da ética de trabalho. E, ao escolher essa ética, primeiro é necessário que a gente pense, tenha consciência que existe uma multiplicidade imensa de pensadores a respeito da questão da saúde mental e da interação com o meio ambiente, com o social, e etc., né? Então, e além disso também, de novo, recorrendo a um ditado popular, devemos nos lembrar que quem compra um ponto, aumenta um ponto. Então, se a gente, essa é uma experiência que foi feita inúmeras vezes, né? Se nós distribuirmos o texto entre 10 pessoas, né, e pedimos para cada uma delas escrever sobre aquele texto, nós vamos ver que parece que cada uma leu um texto diferente, cada uma leu algo que é muito próprio, né? Se a gente for aumentando isso, é mais próprio ainda. Então, você imagina pegar um texto escrito por Freud, numa língua que hoje é considerada uma língua morta, né? Ela já não é mais no final do século XIX, início do século XX, principalmente na primeira metade do século XX, sobre a questão da saúde mental e achar que algum de nós entende aquilo em toda a sua amplitude. É muito difícil, né? Eu diria mesmo que é impossível. Porque, primeiro, a gente tem que imaginar que aquele texto foi escrito por Freud nesta língua. E, a partir dali, foram feitas traduções. E quem faz a tradução necessariamente tem que reescrever aquele texto. E, ao reescrever, né, ele vai refazendo o texto. Só que, com o passar do tempo, as próprias palavras vão adquirindo outros sentidos. Vocês podem, por exemplo, ver na nossa literatura clássica, né, textos escritos por Monteiro Lobato, né, que eu, na minha infância, eu tenho 71 anos, na minha infância, adorava lê-los e nunca me atirei, meus pais queriam para mim, eu todos, que se poderia existir algo discriminatório
naqueles textos. Depois, atualmente, né, se lê esses textos com outros olhares, fazendo outros julgamentos, outras qualificações. Né? Tem alguns que citam, inclusive, que a partir dos textos poderia-se dizer que Monteiro Lobato era racista, quando o autor não era nem colocado na época, nem visto na época. Né? Mas eu estou fazendo questão de citar isso para a gente poder ver a sutileza que é se reler ou se ler um texto com tanto tempo. Então, quando você pega textos com a delicadeza, com a profundidade, que são textos escritos por pensadores a respeito do ser humano, e principalmente dentro desta área de saúde mental, com todas as sutilezas que isso nos traz, aí então fica muito mais difícil. Aliás, se a gente pensar, né, a estrutura da saúde mental é uma das poucas estruturas que se mantém a mesma ao longo de um século. Todas as outras já sofreram inúmeras alterações. Né? Assim, desde as mais concretas, que poderia se imaginar, como a matemática, por exemplo, até as mais sutis, né? Já passaram por inúmeras alterações. Inúmeras formas de se verem as estruturas referentes à saúde mental são as mais rígidas ou as mais que se mantêm mais fiéis aos seus princípios. Né? Bem, então, ao pensar num formatador da ética, ou alguém que possa ser aquele que vai dirigir a ética de atendimento num centro de saúde mental, essa é a primeira questão. Antes de mais nada, poder entender aquela equipe ali, ela forma um conjunto que tem como maior facilidade transitar em que área. Né? Porque, assim, se você vai pegar, por exemplo, uma pessoa como Nise da Silveira, que fez uma imensa revolução na estrutura de trabalho da saúde mental, priorizando o trabalho através da arte. Isso é uma coisa totalmente diferente de alguém que vai pensar através de diagnóstico mais rígidos ou de medicalização, né, das pessoas, usando medicamentos para isso. Na realidade, a nossa maneira de ver do observatório, uma coisa não exclui a outra. Né? Nós entendemos que o trabalho com a arte da Nise da Silveira não exclui a possibilidade da medicalização. O que traz é mais uma ferramenta para aquele trabalho. A gente pode pensar, por exemplo, os pensadores clássicos, não, meu modo, que é Freud e Reich, Wilhelm Reich. Freud, como vocês sabem, foi aquele que deu uma organizada, ele não é sequer o pioneiro, mas é aquele que conseguiu pegar os conhecimentos que até ali estavam disponibilizados e organizá-los. E, ao organizá-los, formou uma escola de pensadores. Escola essa que vai sempre priorizar, e principalmente não a partir de Freud, porque Freud tinha uma visão muito mais pragmática, né? Assim, lembrando a história de Freud era uma pessoa oriunda de uma família muito pobre, órfão de pai, em que se apaixona na adolescência por uma amiga, uma estudante da mesma escola que ele, austríaco, judeu. Né? Só que ele era muito pobre.
E ele, para poder se aproximar dessa moça, que ele vai convivendo e cada vez mais apaixonado, ele tinha que ascender rapidamente a classe social. E, para isso, ele resolve estudar medicina, não por uma questão vocacional, mas era a forma que ele tinha de ascender mais rapidamente possível a classe social. E aí ele vai ser médico. E como ele não tinha nenhuma aptidão à medicina, conforme ele mesmo diz, o que ele faz? Ele vai ser pesquisador de neurociência, né? Vai estudar e pesquisar a questão neurológica. E, ao começar a estudar, ele começa a se formar dentro da universidade. E aí, nesse processo de pesquisa, ele conversava com as pessoas. E, ao conversar, ele começa a ter um acolhimento, a acolher essas pessoas. E, de novo, como ele mesmo cita, ele não conseguia suportar de ver os sofrimentos tampados dos olhos alheios. Então, o que ele faz? Ele passa a sentar, deixar a pessoa deitada no divã, e ele senta na cabeceira das pessoas, de tal maneira que ele não precise ver os olhos das pessoas. Bem, esse processo como um todo, depois ele, nos estudos foram feitos, começaram a descobrir uma série de utilidades para cada uma das ações que Freud fez espontaneamente e a partir da demanda dele. Demanda essa, né, que era onde ele se sentia mais confortável, mas não onde ele achava que era necessário estar. Muito pelo contrário, né? Era onde ele se sentia mais confortável. E dentro desse processo que Freud desenvolvia, em sua clínica, o período de atendimento era de 6 meses, de 4 a 6 meses. Hoje em dia, se vê pessoas vinculadas aos seus psicanalistas por 20, 30 anos. Algo impensável pelo próprio Freud, né? Algo que a própria psicanálise não recomenda, mas que é comum, extremamente comum. Então, eu estou de novo citando isso, não querendo julgar ou não alguém em sua prática, mas que simplesmente no sentido de alertar para como toda a metodologia de trabalho pensada por uma pessoa no início do século XX, né, ela foi se transformando ao longo dos anos de tal maneira que perdeu todas as suas características iniciais. Freud, vamos lembrar o caso mais conhecido de Freud, mais que o transformou, né, que deu toda a publicidade merecida, foi da sua paciente que tinha uma dor muito grande, desde a morte de seu pai. E ninguém conseguia resolver o caso dela. Ela é encaminhada a Freud. Freud começa a atendê-la. E um belo dia, o que ele faz? Ele pega ela e vai com ela até o túmulo do pai. E lá ela tem uma descarga emocional muito grande. Acaba morto. Então, é a partir daí que Freud se constitui. E aí vocês vão pensar, por exemplo, que alguns psicanalistas mais ortodoxos trabalham com a impossibilidade de encontro do seu psicanalista e seu paciente fora do consultório. Existe um caso clássico, né, de um psicanalista que atendeu a todos os seus pacientes, porque ele ficava esperando seus pacientes sentados numa poltrona. E quem introduzia o paciente na sala de atendimento e os levava para fora da sala de atendimento era a sua atendente, a enfermeira, né? Quem recepcionava o paciente levava até a sala de atendimento.
aonde está o psicanalista. Pois esse psicanalista atendeu a todos que deveria atender. E, no final do dia, descobriu que estava morto. Isso é um caso clássico. Então, a rigidez desses trabalhos acaba por transformar essa relação em algo tão frio que as pessoas que estiveram com ele naquele dia sequer perceberam que ele estava morto. Então, é necessário que a gente tenha pontos de partida. Agora, os pontos de chegada não podem ser determinados por alguém que viveu no início do século XX. Os pontos de chegada têm que ser atribuídos ao que é possível ser construído nessa relação dual. O usuário, o paciente, seja lá o termo que se queira usar, com o profissional que está atendendo. Seja no atendimento de 10 minutos, no atendimento de 10 horas, seja lá o que for. A relação tem que ser construída a partir das possibilidades que tanto o profissional quanto o paciente tem. Porque também não adianta o profissional, principalmente para o paciente, o profissional transmitir para o paciente uma liberdade de estar que ele, enquanto profissional, não suporta ou não sabe como lidar. Imagine você que você vai para a praia com um ente querido seu. Só que esse ente querido não sabe nadar. E ao entrar na água, ele pergunta para você: posso entrar na água? E você diz sim. E ele entra na água. E cada vez que ele vai encaminhando para o mais fundo do mar, ele te pergunta e você diz sim, pode ir. Até que chega uma hora que ele está lá no fundo, vê uma onda grande e o leva. Aí ele pede socorro a você. E aí você diz para ele: o problema é que eu também não sei nadar. Não é possível. Né? Você, enquanto profissional, só pode deixar seu paciente ir até onde você pode estar com ele. E aí não adianta de nada você ter lido todos os livros da Freud, ter feito todos os cursos e qualificações possíveis a respeito disso, se para você não estiver em contato naquele dia, naquele momento, com você mesmo, e neste contato com você mesmo, você não possa saber qual é o seu limite para viver aquela situação que está se apresentando naquele momento com aquela pessoa. É necessário que ambos tenham essa consciência de tal maneira que essa relação vai sendo construída passo a passo. O que não é muito característica do momento que vivemos, né? Do momento do Instagram, etc., em que as soluções têm que aparecer serem apresentadas e rapidamente, em que as perguntas têm que ter respostas rapidamente. E, normalmente, essas respostas rápidas e soluções rápidas são extremamente frágeis e que se partem rapidamente também. Para essa relação dual, colocada na saúde mental, saber esperar, saber conduzir e se deixar conduzir, ser conduzido, é fundamental. Para quem gosta de dançar, como eu, né, é uma dança onde, ao mesmo tempo que você conduz, você é conduzido. E tem a música, no fundo, te fazendo caminhar. A gente pode pensar na música como aquele lugar onde você tem um domínio teórico que te leva a um domínio que produz ferramentas para dominar de alguma maneira aquela situação que você está vivendo. Mas é só isso. Nada além disso. Então, dentro desse princípio, né,
que é o princípio que nos conduz no observatório, né? Em que a relação é dual, em que a relação é co-construída, ou seja, construída a dois, permanentemente, né? Onde as questões não se encerram num pensador e nem se encerram na questão da saúde, propriamente dito. Nós trabalhamos com o termo saúde como algo muito mais amplo do que tirar a temperatura do outro, saber se o outro está com febre ou não, e aí se é saúde ou não, ou saber se o seu paciente de saúde mental está bem ou não está bem, né? Pela coerência lógica dele naquele dia. Então, dentro disso tudo, né, poder estar nesta relação é poder estar se sentindo vivo. E nessa tua vivência, poder ir construindo isso, dançando como o outro. E aí, ao escolher o paciente, desculpe, é lá, mas ao escolher também o paciente, também escolher a tua metodologia de trabalho, que você tem que lembrar que quando você leu aquele texto, né, você vai transformar aquele texto em texto seu. Então, você não é algo que você leu, você continua sendo você mesmo, só que agora, com aquela leitura que faz parte de você, que te trouxe alguma coisa e te ajudou a ver e poder agir de forma diferente, né? Surgem esses pensadores, e surge, como dizia Freud. Acontece que Freud tem um aluno chamado William Reich. William Reich era um jovem de uma família de operários que, ainda criança, aos 6 anos de idade, ele flagra a mãe dele tendo relação sexual, ou melhor, relação erótica, com o seu vizinho. Só que a mãe não sabe que ele viu. E quando o pai chega em casa, Reich conta isso para o pai. E o pai mata a mãe e mata o vizinho. E, a partir daí, o pai se transforma num alcoólatra. E Reich passa a vida inteira se sentindo culpado pela morte da mãe e pelo alcoolismo do pai. E aí ele vai estudar, vai ser médico. Como médico, ele conhece, é aluno de Freud, se transforma num discípulo de Freud. Acontece que em seus estudos, ele cada vez mais, ele percebe que existe algo que Freud não abordava com a profundidade que ele achava que merecia ser abordado. A questão do erotismo. Ele começa a trabalhar na questão do erotismo e estabelece no seu caminhar, como padrão de saúde, a capacidade que o indivíduo, seja homem ou mulher, tem de ter orgasmos e a profundidade desses orgasmos. E aí Freud vai se dedicando, Freud não, Reich vai se dedicando a isso. Escreve vários livros a esse respeito. Dentro desses livros, ele escreve que é a função do orgasmo. É um livro muito interessante. Mas que é baseado, de novo, em pesquisas, né? E baseado em uma relação erótica que ele mapeia a partir dos dois, né? O homem e a mulher, que tiveram a relação erótica, permitiram que fossem colocados uma série de condutores, sensores em seus corpos, para que ele pudesse ir mapeando a variação corporal de cada um durante a relação erótica. E, a partir deste estudo,
ele começa a estabelecer alguns parâmetros, como se os parâmetros daquele casal de indivíduos fosse ser algo muito excepcional. Né? Ele esquece que foi algo que a física hoje é ponto de partida, que a presença do observador interfere no fenômeno observado. Isso quando estamos falando de materiais inanimados. Imagina, falando de dois seres humanos tendo relações eróticas. E, a partir daí, Reis também descobre uma tribo na Indonésia, na Ásia, eu já não lembro agora o nome do território, são os trobriandeses, onde esses integrantes permitiam que a relação erótica fosse livre. Então, inclusive, dentro da tribo deles, uma casa que era construída para que os adolescentes frequentassem e pudessem manter relações eróticas livremente, sem que isso tivesse alguma característica diferente. E ele acha que isso era fenomenal, até porque, aparentemente, a partir da visão dele, não existia nenhum ato de violência quanto a isso. Né? Ninguém era castigado por ter relação erótica, ninguém era castigado por absolutamente nada. Né? Mantinham relações com a presença de crianças no mesmo corpo. Mas, na minha visão, na visão de alguns outros pensadores, existia uma relação absolutamente perversa que ele não percebe, que é quando um casal mantinha uma relação erótica, aqueles que presenciavam eram proibidos de comentar a respeito. Vejam só. Se eu tivesse uma relação erótica com uma mulher na frente de nossos filhos, mesmo aqueles filhos crianças não podiam comentar nada a respeito. Pois é. A nosso modo de ver, isso é uma grande violência. Não permitir que as pessoas expressem suas vivências. E por aí vai. Reis vai caminhando em sua vida na procura de uma série de respostas. Né? Ele vai para a Alemanha, Reis também era austríaco, e vai para a Alemanha antes do nazismo surgir. E constrói na Alemanha uma extensa rede de Casa da Juventude. Casa da Juventude essa que era onde os jovens alemães, né? E os adolescentes alemães também poderiam ir e praticar relações eróticas e tudo aquilo que espécie de ter a sua adolescência e a sua juventude sem que fossem culpabilizados ou castigados por aquilo que cometessem. Lá dentro existe uma permissão e uma permissividade muito maior que fora. Vocês veem que, ironia do destino, essa é uma das estruturas sociais que o nazismo se utiliza para penetrar na sociedade alemã e construir a força de Hitler. Através dessa extensa rede construída por Reich, o nazismo vai conversar diretamente com jovens e adolescentes alemães e convencê-los a integrar o Reich. Wilhelm Reich, foge da Alemanha e vai para a Rússia. Na Rússia, ele vai em busca de um aprendizado sobre o comunismo. Vive alguns anos na Rússia. Durante esse período, na Alemanha, ele escreve um dos seus livros mais bonitos, que é o
como é que é? Psicologia de Massa do Fascismo. Muito bonito. Um livro que merece ser lido, em que ele faz toda uma série de observação, como foi que o nazismo penetrou na sociedade alemã, né, se utilizando da questão da psicologia, todo tratado até ali. E aí, quando ele vai para a Rússia, em busca do conhecimento, do comunismo, fica alguns anos lá, até que Stalin toma posse. E quando começa a ditadura russa, ele foge para os Estados Unidos. Só que quando ele chega nos Estados Unidos, logo depois surge o macartismo. E ele que vinha um austríaco que tinha passado pela Alemanha, depois pela Rússia, né, de Stalin, e lá chega falando em erotismo livre, falando em liberdade de vida para as pessoas, de opção de vida para as pessoas. O que acontece com ele? É preso por ser identificado como inimigo do regime norte-americano capitalista, da famosa tradição, família e propriedade. E lá, ainda na cadeia, absolutamente solitário, porque ninguém ia visitá-lo, com medo de serem também classificados como, né, fascistas, de serem presos. Lá ele escreve, para mim, o seu melhor livro, Escuta Zé Ninguém. Nesse livro, Reich se coloca num diálogo dele com ele mesmo, onde o Reich, que tinha sido um expoente, trafegando por tantos regimes políticos diferentes, sempre saudável, com as suas experiências sendo exitosas, chega nos Estados Unidos, é preso e isolado no fundo da cadeia, de tal maneira que ninguém convivesse com ele. E lá ele chega à conclusão, que é resumida, esse livro é resumido, na minha opinião, uma única frase: gênio é marca de um produto que está à venda. Porque, se vocês pensarem bem, quem é o gênio? Gênio é aquele que a sociedade identifica como tal. E por que alguém seria um gênio? Porque a sociedade identificou nele que ele fez alguma coisa excepcionalmente boa em prol da sociedade. Então, vamos pensar. Nós tivemos o Pelé, sem dúvida, um excelente jogador de futebol. Mas quando ele se manifestava fora do campo, normalmente ele falava só besteira. Como disse aquele outro jogador de futebol, Romário, Pelé, calado, é um poeta. Mas, mesmo assim, ele é dado como um gênio. Se você olhasse ele para fora de campo, não. Mas dentro de campo é melhor um gênio. E aí, por que esqueceram ele fora de campo? Por quê? Ele foi extremamente útil ao sistema. Ele se propôs, como um homem negro, a ir jogar nos Estados Unidos, né? Na época em que Cassius Clay estava na cadeia, e ele foi para lá. Quer dizer, ele já não estava mais na cadeia, né? Mas Cassius Clay tinha sido escorraçado, né? Porque ele tinha se negado a ir para o Vietnã, lutar no Vietnã, e Pelé vai para lá. E mostra que na sociedade norte-americana, todos aqueles que lutam têm a sua oportunidade. E assim, Pelé
vira um gênio. E a gente pode ter milhões de outros exemplos de pessoas consideradas gênio de acordo com a utilidade que lhe é dada pela sociedade. E é isso que Reich percebe, que enquanto ele foi útil para algum regime social, ele era considerado genial. Quando ele deixou de ser útil para o regime social, ou melhor, quando o regime identificou nele como ele não sendo mais útil, ele passou a ser um genioso, foi trancado na cadeia. E é isso, né? Essa dicotomia que ele vai percebendo e vai relatando nesse livro, Escutas a Ninguém, em que eu aconselho a todos lerem, porque aí vai te chamar sempre atenção quando você estiver se sentindo genial, olha a sua volta e vê a quem você está servindo. E ver se efetivamente você quer servir aquela causa, ou aquela pessoa, ou aquela identidade. Ver se aquilo que você faz tem por intenção ser utilizado daquela forma. Porque você vai descobrir que muitas vezes é melhor você ser, pura e simplesmente, mais um na fila do pão e fazer aquilo que a sua consciência lhe permite, aquilo que a sua consciência lhe estimula. Então, esse é um outro lugar que a gente pode pegar depois, e Reich, dentro desse seu processo, não é, de construção, ele começa a perceber que as emoções não ficam restritas a um lugar desconhecido e chamado, né, de inconsciente. Não. As emoções são escritas no nosso corpo. O nosso corpo é um enorme livro, onde toda a nossa vida está escrita nele. Então, que era necessário trabalhar também nessa linguagem corporal. E aí ele, coincidentemente, que eu acho que não foi, ele pega toda a metodologia indiana dos chakras e transforma os chakras no que ele chamava de coraças. Que são exatamente dos mesmos lugares, as mesmas formas, a mesma leitura, mesmo tudo. Só que muda o nome para coraças. Né? E assim, normalmente, um psicólogo que se diga Reichiano, se você falar isso para ele, ele fica com raiva. Ele acha que Reich criou as coraças. Bem, mas Reich traz isso à tona e, através disso, ele começa a trabalhar esses pontos de concentração energéticos que vão trazer e vão possibilitar e viabilizar o acesso às emoções que nós temos registradas no nosso corpo. E aí surge o que depois, muito depois, na década de 80, chama-se a terapia corporal, que ela deixa de dar significado apenas aquilo que é falado, para dar significado também àquilo que é vivido. A vivência do indivíduo que é registrado no seu corpo. E aí, a partir, por exemplo, da terapia corporal, abre-se de novo um leque imenso. Por exemplo, Alexander Lowe. Alexander Lowe é um professor de educação física que começa a perceber que todos aqueles movimentos que ele propõe aos seus alunos são movimentos que vão mobilizando os seus alunos não só na constituição corporal, mas também pelo aspecto emocional. Então, ele monta o que ele chama, né, de terapia bioenergética, que seria para liberar as energias contidas no nosso corpo,
E aí essa bioenergética propõe que, efetivamente, seja proposto, dentro do processo terapêutico, exercícios efetivos. Exercícios esses que têm uma diferenciação enorme, né? E uma gama imensa de alternativas e possibilidades. Junto com todo, Susan Boyd, uma inglesa que vai trabalhar com uma massagem, porque ela percebe, ainda na década de 70, que hoje, né, a ciência acaba de entender isso, que o intestino é um órgão fundamental do corpo humano e que a sua movimentação, né, todas as ondas são ligadas às emoções. Então, ela vai trabalhar com a massagem, tendo como ponto de escuta o estetoscópio, que ela usa, obviamente, no ouvido, e mantém sobre o ponto, esqueci o nome, mas vou dar o nome de ponto X, que é um ponto central também na filosofia hindu, etc., que é 4 dedos abaixo. E ali, ao fazer a massagem, você vai sentindo e vai escutando toda a pulsão que surge no intestino, e a partir daí você vai desenvolvendo a massagem, tendo também como aspecto possibilitador esses sons que são emitidos pelo intestino. É um trabalho belíssimo esse da massagem, mas que não é o único. E, por paralelo com isso, que o Ocidente insiste, né? Insiste em ignorar. Nós temos na China 2 bilhões de pessoas que estão vivas porque se trabalham numa filosofia oriental, que é um trabalho lindo, que também, por outro lado, é todo meticuloso, como tudo aquilo que o chinês faz. Né? Que é o seguinte, o chinês acredita, né? Não os chineses que trabalham com essa metodologia, acreditam que o ser humano é um mero condutor entre a energia celestial que transmite isso para a Terra. Ou seja, nós nascemos no céu, no espaço sideral, e de lá surgem aquilo que efetivamente vai nos alimentando. E aí, ao ficarmos de braços para cima, as mãos abertas, né, com os pés descalços no chão, nós recebemos essa energia cósmica que nos lava pelos corpos e nos entra, coloca em contato com a Terra, onde nós vamos nos realizar, onde o humano vai se constituir. Então, saudável é todo aquele que tem uma fluidez no seu organismo, onde essa energia possa transitar sem barreiras, de uma forma fluida. E eles, os chineses, conseguem identificar nossos órgãos, né, com lugares no nosso corpo que têm correlação. Então, orelha, sola do pé, ou meridianos, que são os canais pelos quais essas energias circulam. Tudo isso vai integrar uma leitura que é trabalhada ou com agulhas, através da acupuntura, ou com massagens, chamadas shiatsu, ou com movimentos, ou simplesmente, né, através de meditação. Tem a filosofia indiana, que é a meditação efetiva, né? E a chinesa, que dá outro nome, mas se utiliza, por exemplo, o mais conhecido deles é o Tai Chi Chuan,
que são movimentos ritmados, em que, através desses movimentos, você vai se harmonizando de tal maneira que nessa tua harmonia, essa energia flua com mais liberdade, com mais tranquilidade. Então, você pegar um profissional que trabalhe dentro da metodologia oriental, por exemplo, chinesa, em que ele entrega movimentos, hora de dormir, hora de acordar, alimentação, ele faz todo o mapeamento da tua vida. E que tem um trabalho fantástico com saúde mental, com resultados fantásticos em saúde mental. E se você integrar, por exemplo, o trabalho da Nise da Silveira, que vai trabalhar com arte, né? E possibilitar que esses trabalhos convivam, são resultados lindíssimos, que são completamente diferentes se você for dizer a tua equipe, um trabalho baseado na filosofia de nós, por exemplo, em que você fica racional o tempo todo, né? Tentando entender por que você de noite sonhou com verde e não com vermelho. E aí você vai no racional. Como vocês veem, para deixar claro, eu não gosto muito, eu gosto muito de ler e estudar Freud sobre o aspecto de ver o que ele observa. E isso me alimenta. Mas não na metodologia que foi transformada, que belo trabalho que ele fez, eu acho um absurdo. Mas se você for para Reich, por exemplo, né, vai ficar em tempo todo em busca de uma doença. Não tem a saúde. O chinês não. O chinês está em busca da saúde. Então, assim, aí traz a questão central, para mim, né, que é o seguinte: você pensar se o teu trabalho está dedicado à doença ou à saúde. E isso é fundamental no trabalho de saúde mental, porque aí você vai entrar numa outra metodologia de trabalho que é completamente diferente, que é a cubana. O cubano, ele trabalha em algo absolutamente distinto de tudo que a gente falou aqui. Que ocupar o cubano, né, a metodologia de trabalho cubana, a psicologia cubana, o que existe é o seguinte: nós, seres humanos, nos realizamos socialmente. E quando é falado socialmente, não é só na relação com o outro humano. Lembrando que social é tudo aquilo que nos envolve. Bichos, plantas, ambientes, tudo. Isso faz parte da nossa vida. Então, é ali que o ser humano se realiza. Então, se ele é feliz no seu lugar de estar. Se ele é infeliz no seu lugar de estar. E aí não adianta você tirar um doutorado a respeito de você mesmo, se você consegue explicar por que você, quando vê um mosquito, você entra em pânico. Sim. E aí, o que você faz com isso? O que você produz com toda a coleção de explicações que uma psicanálise, por exemplo, traz? Né? E aí? O que adianta você sentar e se ter uma autoexplicação perfeita se você continua triste, deprimido, sem conseguir sair do lugar? O que adianta você ficar no eterno por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O cubano não. O cubano trabalha no pra quê. É simples. Né? Suponha que você tenha 1,6 m e queira ser um jogador de basquete na Liga Profissional Norte-Americana. A tua estatura inviabiliza isso. Aí você podia ficar no porquê. Né? Mas por que, afinal, que eu quero ser jogador de basquete na Liga Norte-Americana
e não você porque eu tenho 1,5 m. Né? O cubano vai fazer o seguinte: por quê? Porque eu gosto de jogar bola no cesto. Legal, você gosta de jogar bola no cesto? Então vamos fazer uma outra coisa. Você joga bola no cesto. Porque eu gosto de brincar com bola. Legal, então. Encontrar outra coisa para você fazer. Quem sabe bolinha de gude? Então, é para quê? Né? Aonde você vai viabilizar a sua vida. Não é por quê. Não é por que eu estou de cabelo branco. Não. É assim. Para quê? Para que eu estou de cabelo branco? Sim, uma das utilidades que eu atualmente gosto muito é que todos percebam que eu tenho 70 anos. E eu adoro. Me sinto imensamente orgulhoso de ter 70 anos, até porque a outra opção é muito pior. Então, não preciso nem explicar. Eu chego num lugar de passagem para usar transporte público, somente eu não preciso nem mostrar minha carteirinha. Porque as pessoas já sabem que estou de cabelo branco, então eu entro direto, livre acesso. E ainda brigo pra caramba quando não tem esse livre acesso. Quando não tem atendimento prioritário, eu brigo muito. São meus cabelos brancos. Por que você não pinta? Porque eu vou perder o privilégio de vocês todos. Porque para mim é um privilégio. Né? Por isso que eu... Então, esse é o processo terapêutico cubano, que é o processo de fazer ser feliz, porque tenho 71 anos. E não ficar infeliz pensando, poxa vida, mas eu queria não sei o quê. Poxa, não, eu já vivi tudo isso. Nós estamos vivendo coisas que só vivo porque tenho 71 anos. E que, olha, um depoimento particular é fantástico. Eu adoro ter 71 anos. Nunca me senti tão livre na vida. Nunca vivi uma fase de vida tão gostosa como essa. Entendeu? Parece que tudo me é permitido. Só porque eu tenho 71 anos. Muito legal. Bem, mas então é isso. Assim, como vocês vão vendo, para mim, a filosofia cubana foi uma imensa descoberta. E que quando eu estou como psicoterapeuta, meus clientes, né, gostam muito, porque eu utilizo disso o tempo todo. Agora, para outras pessoas, não. Existem pessoas que me procuram para fazer psicoterapia comigo. E logo percebemos que a minha forma de trabalhar é incompatível com a missão da pessoa. Eu digo a ele como um amigo meu. Fica não problema. Não pretendo ser o super-homem que atenda a todos. Não. Eu tenho uma restrição como ser humano que sou e estou bem vivendo daquilo. Então, essa relação dual, né, é importante que você, como profissional, que está acolhendo o outro, conheça, antes de mais nada, os seus limites, seus desejos. Só para lembrar a todos, terapeuta é uma palavra oriunda do grego que quer dizer que aquele que se coloca à disposição do outro para realizar os sonhos do outro. Então, por exemplo, né, se alguém me pede para eu fazer uma muqueca de peixe, e eu faço essa muqueca de peixe dedicada à Edna, por exemplo, eu, neste momento, estou sendo terapeuta da Edna. Então, é isso. Né? Psicoterapeuta, psique quer dizer alma. Então, psicoterapeuta é aquele que se predispõe a contribuir para que o outro realize seus desejos da alma. Ou seja, você, como psicoterapeuta, se quer ser psicoterapeuta, você tem que possibilitar,
facilitar com que o outro acesse a sua própria alma. E nesse acesso à sua própria alma, conheça seus desejos, ver quais ele quer realizar, e você, como psicoterapeuta, vai estar ali para servindo de ferramenta para o outro. Isso, para mim, é a essência de todo o nosso trabalho. Seja meu individual, seja da equipe. Quando aparece alguém para trabalhar comigo, né? Que é autista, por exemplo, eu não tenho a menor dificuldade, porque eu vou atendê-lo e estar com ele da mesma forma que eu atenderia aluno que não é autista, porque eu estou em busca da alma dele, não estou em busca da razão. Eu, como psicoterapeuta, estou ali para permitir que ele acesse a sua alma e ver o que aquela alma vai dizer para nós e o que ele vai querer fazer com aquela alma. E aí, por isso, eu estudo, né? Por isso eu faço vivências, workshops, etc., para me instrumentar para ter o que oferecer para essa pessoa. Então vamos pintar, então vamos escrever, então vamos cantar, sei lá o diabo que for, ou vamos fazer massagem, sei lá o que for. Então, a escolha daquele que vai guiar o nosso trabalho não pode ser rígida, nem pode ser algo que exima em minha responsabilidade do que eu estou fazendo. Ou seja, diga-se alguém que diga-se, que eu já vi profissionais dizendo isso, eu fiz o que Reich mandava. Reich não manda mais nada, está morto. Deixou textos e livros para cada um de nós lermos e interpretarmos da forma que nos é possível. Pronto. Aberto a comentários, perguntas, etc., a nossa roda de conversa. Edna? Pois é, eu estou aqui pensando, desde o momento que você falou ainda agora, dos cubanos lá, e eu estava pensando assim, essa dobradinha. O quê e para quê? Então, eu fico pensando, quando se procura um terapeuta, eu acho que essas duas perguntas estão intimamente ligadas. Sabe por quê? Porque o para quê é o sonho. É o sonho. Só que para você. Não? Não. Para que é a realização? Hã? O para que é a realização, não é o sonho. Tá, é a realização. Tá, vamos lá. Vocês não podem coexistir, porque é a pergunta a ser respondida. A pergunta é uma só. É óbvio que o porquê surge nesse processo, mas ele não é o objetivo do processo. Sim. Então, é essa grande diferença, Resta. Entendeu? Mas eu acho que quando a pessoa vai para uma terapia, eu continuo pensando, esses duas perguntas estão muito ligadas. Aí, vamos lá, eu acho que a palavra eu usei errado. O sonho é assim, algo que, de repente, a gente não consegue alcançar. Mas eu vou para uma terapia para alcançar algo que eu não estou conseguindo, com os meus recursos, né, alcançar. Então, eu vou procurar alguém que consiga me ajudar a arrumar esse grande quebra-cabeça. Tá? Então, por que eu não estou conseguindo arrumar? E aí, vamos lá. Depois é o para quê.
Por que eu não estou... Esse é o porquê. De novo, você caiu na armadilha do porquê. Não. A pergunta a ser feita é para que você quer arrumar? Porque se você quer arrumar a sua roupa para viajar, é uma coisa. Se você quer arrumar a sua roupa para guardar, é outra coisa. Não é o porquê. O porquê é passado, o para quê é futuro. O porquê é buscar no seu passado a resposta no que te impede de fazer aquilo que você deseja. O para quê não. O para quê é realizar. E aí, quando você está no caminho de realização, vão surgindo os impedimentos. E, ao surgir o impedimento, você trabalha na medida do necessário com o objetivo de realização, e não de saber. Tem um ciclo perverso terapêutico, né? Que o humano repete com enorme frequência nas religiões, etc., em todos os ritos, que é da sessão semanal. E aí, o que faz? Quando a pessoa vai a um rito religioso, a uma missa, por exemplo, ela se confessa naquela missa, recebe a penitência do sacristão, ela paga a penitência e depois tem uma semana para repetir tudo de novo, voltar para a missa, ser absolvida e poder caminhar. Muito comum isso na terapia. A pessoa vai para a sessão, narra, aí o terapeuta vai, trabalha, responde todos os porquês, e lá vai ela, sai dali e volta a repetir tudo, volta na sessão seguinte, no mesmo ritmo. Ela só se desculpabiliza porque, na realidade, o porquê a desculpabiliza. Atribui a responsabilidade dela estar fazendo aquilo daquela forma, algo que ela viveu no seu passado. Eu ajo assim, porque quando eu tinha 3 anos de idade, eu vi matarem uma galinha. O para quê não? O para quê? Sim, aos 3 anos de idade, você viu a galinha ser morta. E aí? O que você vai fazer? Para quê? Você quer fazer o quê? Que isso, a vivência de você ter matado a galinha, impede. Você desloca permanentemente a pessoa. Você não fica parada olhando para aquela vivência que ela teve aos 3 anos de idade. Não. Você leva ela, traz ela para o presente e para o futuro. Entendeu? É extremamente dolorosa a terapia e aliviante. Um exemplo que eu costumo dar com frequência, vou repetir aqui, suponha você, Edna, que você está andando num lugar limpo, descalço, e aí você enfia um espinho no pé. Mas um lugar tão bonito que você não quer parar de andar. E aí você muda o teu caminhar para poder ir andando. Daqui a pouco o pé começa a doer porque você está andando diferente. Aí você muda de novo. Aí daqui a pouco é o tornozelo que está doendo. E aí você muda. Aí é o joelho. Depois você muda a articulação coxo-femoral. Chega uma época que você já não consegue mais andar. Aí você lembra que está com o espinho no pé. Aí você quer tirar o espinho do pé. Só que o espinho já está lá dentro. Para tirar ele é doloroso. É a hora da terapia. É doloroso. E depois que você tirar o espinho, você vai ter que reaprender a andar sem o espinho, que é mais doloroso ainda. Porque agora já não tem mais o espinho, mas você tem que refazer toda a harmonia entre as suas articulações e a você mesmo. Entendeu?
Mas esse é o cubano. Tanto, já vou tomar coisa, já espaço. Tanto que o cubano ele não tem sessão individual. Ele só trabalha em grupo. Mas não é como acontece aqui no Brasil, né, que é psicoterapia de grupo, onde o psicoterapeuta imagina que aquele grupo é uma pessoa e atua ali no grupo como um todo. Não. A psicoterapia cubana é psicoterapia em grupo. Então, é provocar vivências das pessoas de tal maneira que essas pessoas se percebam socialmente e tenham respostas sociais. Então, eu só vou dar um exemplo aqui, depois eu passo a palavra a você. Só para responder a Edna, que ela ficou com aquele rostinho, e aí eu fico querendo atender. Olha só, eu vou contar a vocês uma vivência minha. Né? Eu tinha um paciente que era um jogador de vôlei profissional, super conhecido, um homem muito bonito fisicamente e também por dentro. E a grande questão dele é que ele não conseguia estabelecer relações afetivas que ele chamasse de verdadeira com as mulheres. Normalmente, o que acontecia é que as mulheres, na visão dele, né, o procuravam ou pela beleza física ou pela fama dele, por ser o jogador, a pessoa pública que era. Né? Mas ele não conseguia estabelecer a relação afetiva, de carinho, de afeto que ele queria. E aí eu formei, na época, um grupo para fazer psicoterapia em grupo, em que esse grupo era composto, como sempre, por 6 pessoas, e eram 6 pessoas, homens e mulheres, em que tinham como característica muito forte a liderança. Eles eram líderes natos, eram 6 pessoas bem-sucedidas profissionalmente, eram 6 pessoas efetivamente líderes. E tinha uma pessoa nesse grupo, além desses jogadores de vôlei, tinha uma pessoa nesse grupo, né, que era uma mulher, que a mulher não tinha, devia ter em torno de 1,5 m, e era aquele típico do frasco pequeno dos perfumes. Né? Ela era uma pessoa de uma assertividade, de uma autoridade, tudo que ela fazia e falava, que era impressionante. E era muito difícil o trabalho com ela e tal. E ela para o grupo. E um dia, misteriosamente, ela estava narrando uma cena e começou a chorar. E nisso que começou a chorar, né, ela estava, todos ficavam sentados em volta, assim, em círculo, no chão, tá? E ela estava sentada exatamente ao lado desse jogador. E ela chorava, chorava, e esse jogador fazia carinho na coxa dela, né, com a mão. E essa pessoa estava com um vestido, uma saia curta. De repente, ela se levantou, foi para a frente do jogador, e ao berro, botando o dedo na cara dele, falou: por que você está me dando porrada? Ele ficou perplexo. Como? Aí ela levantou a saia e mostrou que a coxa dela tinha uma placa vermelha. Aquilo que ele imaginava, que era carinho na coxa da mulher, era uma agressividade grande. E aí ele percebeu claramente como ele contribuía nas relações afetivas dele com mulheres, na questão do carinho, porque o carinho não se desenvolvia, porque ele não se dava conta da força física que ele tinha. Ele estava acostumado, como praticante de esporte, né, a ter que empenhar toda a sua força física.
E ali ele percebeu que ele tinha que estabelecer uma outra relação. Mudou completamente o comportamento dele em tudo. Absolutamente tudo. Isso é psicoterapia em grupo. E isso é o para quê. Entendeu, Edson? Sim. Tabacou? Edson, eu vou. Bárbara, Só uma coisa para não esquecer. Edson, eu vou colocar lá no grupo um texto que eu escrevi sobre psicoterapia corporal em grupo. Você vai ver, inclusive, esse exemplo lá. Tá. Tá dando para me ouvir? Aham. Eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei, eu acredito que parece que a vida monta um circo todo dia à nossa volta. E a gente faz análise crítica do que está acontecendo à volta, né? Isso seria tipo uma autoterapia. É lógico que com um terapeuta a coisa fica muito mais fácil, mas a gente pode se cuidar. Fazer análise crítica é fazer terapia? Então, é fazer terapia. Mas o que acontece, normalmente, é que, obviamente, nós, né, conhecemos nossas dores, nós conhecemos nossos machucados. E é preciso muita coragem para enfrentar sozinhos as nossas dores, os nossos machucados. Então, o psicoterapeuta é exatamente aquele que vai te levar para o lugar que você não quer ir, para você enfrentar a dor que você não quer saber dela. Mas, obviamente, isso tem que ter a sua permissão, o seu desejo. Eu não sei se você não quer vivenciar essa dor, porque senão não procuraria terapia. Muita gente procura terapia, né, exatamente na esperança que não precise vivenciar isso. Muito pelo contrário. Ela encontre um porquê bastante forte que justifique ela não viver aquilo que ela gostaria e pronto, a vida fica resolvida na relação de culpa. Principalmente pessoas do sexo feminino, né, em que a mulher tem, lembrando, né, do castigo de Eva, cravada em si o sofrimento como que transforma em magnânia. Então, o lugar da mãe é o lugar daquela que se doa inteiramente em suas crias. As mulheres conhecidas e reverenciadas em nossa sociedade são aquelas que se dedicaram ao sofrimento. A mulher que se dedica ao prazer, a viver, normalmente é chamada de puta. Mas, pois não, Tabacou, pode continuar, não precisa sair, não. Não. Era isso. Apareceu a dúvida se a gente consegue fazer uma terapia fazendo só análise crítica do circo à nossa volta. Lógico que sim, Tabacou. Lógico que consegue fazer terapia. Resta saber se você tem a capacidade de perceber em você qual é o teu limite, até onde você consegue sozinho, se aquilo te atende, satisfaz. Se não te atender, você vai precisar de ajuda. Se te atender, está resolvido. Uhum, entendi. Entendeu? Mais alguém tem alguma questão, Marta? Não, Paulo. Duvido, Marta, que você não tenha alguma questão. Marta, pode fazer aquela pergunta que você acha muito boba, que ninguém vai. Pode fazer. Então tá. Quando você estava falando, eu esqueci qual foi. Falando que alguém queria fazer
jogar basquete, e o outro, não sei qual, não lembro direito qual foi o outro exemplo, e aí a pessoa, acho que era baixinha, né, de baixa estatura, e aí eu fiquei pensando, só rapidamente, mas se a pessoa quer jogar o basquete, e a pessoa tem baixa estatura, por que não providenciar algo que vai ao encontro dessa, vamos dizer, dessa dificuldade que ela tem? Só isso que eu consegui pensar. Só isso não, né? Tudo isso, Marta. Tudo isso. Normalmente as coisas mais simples são as mais complexas. Mas vamos lá. A partir disso que você falou, é isso que a psicoterapia se propõe a fazer. Exatamente isso. Entender qual é o significado do jogo de basquete para aquele indivíduo decidir se ele quer jogar basquete, mesmo assim, sabendo que ele nunca vai alcançar, né, o que ele gostaria de alcançar, de estrelato da NBA, mas que ele pode alcançar de outra maneira, de outra forma, jogar basquete com os amigos, na praça, sei lá o que fazer. Ou buscar outra coisa que satisfaça e que, qualquer altura, que seja permitido. Entendeu? Sim, sim. É assim, usando uma linguagem que é muito sua, Marta, simplificar a vida. Porque, assim, normalmente, a psicoterapia do porquê torna a vida muito mais complexa, né? Torna você ficar pensando no si, no si, no si, no si. Né? Mas se periquito falasse igual a papagaio, o que seria? Né? Não. A do para quê é simplificada, entendeu? Sim. Adilson. Adilson não está aí. Adilson, você está aqui? Acho que não. Alexandre, você tem alguma coisa que você queira colocar? Alexandre também não tem nada. Oi, oi, oi. Ah, Adilson chegou. Boa noite para todos, para todas e todes e todos e todos. Não pode nem falar mais todes, né? Mas eu falo, quem quiser me matar ou prender, que venha. Que venha. Estou pronto para morrer ou para enfrentar o sistema. Por que não pode mais falar Mentiroso. todos? Ué, você não Eu por viu? fora. Porque agora não viu a lei, Não, né? não Que é vi. proibido. Nossa, tá bombando todas as Jura? redes sociais. Ah, Agora eu tenho que medir as palavras com a régua métrica. Lula Mas eu acabou de falo, enquanto eu um puder tiver decreto língua, proibindo. enquanto a minha língua não for cortada, vou falar. Boa noite para todas, para todos e todas. Então, ó, às vezes a gente fica discutindo nos grupos, pensando que a rede de atenção psicossocial, elas atende naquele modelo antigo de consultório psicanalítico. Não é assim. Gente, tem CAPs que é grupão. Joga todo mundo no grupão e fala ali. Nem muitas profissionais não estão não preparados na modalidade de teoria de grupo análise. Entendeu? É acolhimento. Então eu chamo isso mais de um acolhimento do que uma terapia.
O Lancet, ele fala muito bem na clínica peripatética, né? Nem Sim. essa clínica peripatética que o Lancet escreveu, ele não é mais. Eu coloquei lá no grupo da gente lá. Agora não passou essas propostas na conferência, quinta Conferência Nacional de Saúde Mental Domingos Sávio, e me veio uma coisa lá, uma mudança verticalizada, agora SM, com um tal de protocolo para dizer e eles decidir como que as pessoas devem ser nomenclaturadas. Entendeu? Agora outro rótulo que é dado por técnicos e não por a gente que está na luta, está no movimento, que usa saúde mental, que constrói as políticas de forma ascendente. Eu estou me repetindo aqui falando de novo. População de rua não vai acabar, desgraça não vai acabar, miséria não vai acabar. Ela só tende a multiplicar. Agora, cada pessoa aqui no Brasil que estuda, que tem título, vários títulos até de pós-doc, elas querem dinheiro, sítio, casa grande, comer bem, empregadas, né, em casa, né? E, tipo, se vira nos 30. Quem não puder pagar suas contas, vai para a rua. A rua é um lugar que acolhe todo mundo, independente das condições. Eu não fico me iludindo, achando que eu vou ter uma terapeuta de 50 minutos para ficar me escutando lá no CAPS. Nenhum CAPS e nenhum serviço do Sistema Único de Saúde. Não existe isso. Vamos parar com isso. Ou então os profissionais não estão escutando e nem falando com as pessoas usuárias da saúde mental. Só pode, não está escutando e nem conversando com as pessoas usuárias da saúde mental. E se reclamar de alguma coisa, eles expulsam. Eles expulsam do serviço. Olha, e a expulsão, ela não é clara, direta, ela é camuflada. Ai, a equipe técnica avaliou que você já está bem, já está bom de ir para uma UBS. Agora inventaram uma tal de equipe múltipla, né? Que é na UBS. Sai do CAPES, vai para a UBS. A rede está toda distorcida. É como aquele furacão que passou lá arrasando o Brasil aqui, destruindo tudo. Ela está assim, entendeu? Agora tem gente ainda se iludindo. Gente, tem pessoas. Eu não fico me iludindo, nem com movimentos sociais, nem com o governo, nem com a forma que algumas políticas estão sendo executadas. Eu acabei de falar agora, uma conselheira do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, falei, gente, vocês mesmos, do segmento do usuário, tá com medo da gestão, e a maioria dentro dos conselhos. Que tipo de política de saúde que a gente vai ter? Se um secretário de conselho fala, eu mijo nas calças. Que política de saúde eu vou ter? Um secretário, nenhum secretário da saúde é. Porque se fosse secretário de saúde, era outra coisa. Aí um secretário de conselho fala, eu me mijo nas calças e aprovo tudo que ele quer. Então, não pense ninguém aqui que a gente vai ter lá, igual na modalidade antiga, né? 50 minutos de escuta de uma psicanalista, de uma psicóloga, de qualquer outro terapeuta. Não vai ter. Outro ponto. Você não vai, se você falar demais dentro de um serviço desse,
é expulso, ainda corre risco de morrer, tá? Já teve usuário que tomou facada, já tomou tiro em serviço por falar demais, tá? Então, assim, eu não sei onde que na academia eu já vi gente tomar murro na cara, dentro de universidade também, tá? Eu já vi. Eu achava que era um lugar civilizado também, não é. Eu já vi briga dentro de universidade. Gente tomar murro na cara por discordar de opinião do outro, ou por disputa de ego. É assim que está acontecendo na rede, tá? Então tá tudo distorcido. Vocês viram agora a proposta do presidente da Câmara Federal, depois da COP30, de um outro SUS, entendeu? Vocês estão acompanhando? Aí saiu lá da COP e ele vem com a outra proposta da extrema-direita de um SUS dele agora, que está votando com a extrema-direita, entendeu? Então, gente, vamos cair na realidade. A RAPS não está mais esse negócio que foi pensado lá em 1987 em Bauru, não, tá? Em Bauru lá. Eu nem vou falar de política sobre álcool e outras drogas. Nem vou falar. Obrigado. Pessoal, olha só. 5 para as 10, estamos chegando ao fim hoje. E aí é o seguinte, eu estou fazer cirurgia de catarata, o que quer dizer que eu ficarei esse mês de dezembro entregue à cirurgia de catarata, porque primeiro faz uma, depois faz outra, depois não sei o quê. E aí, nosso papo de segunda fica interrompido. Assim que eu estiver de volta ativa, eu volto a fazer contato com vocês e a gente se reorganiza e recomeça. Tá bom? Tá bom, Edna? Tá bom, Alexandre, Tabacou, Marta, Tilson? Boa cirurgia. Boa cirurgia, é tranquilésima, tranquilésima. Não sei. E descansa, aproveita que vai ter que fazer vai ter que ter um pouquinho de descanso e aumenta o descanso, né? E Adilson, eu espero que a gente não vai ter mais tempo, mas eu queria saber de onde que surgiu esse documento, como é que foi parar esse documento nas suas mãos, porque é algo que, como está escrito lá, que já vem sendo pensado há 4 anos. Então, vamos fazer o seguinte, Adilson, dá uma consultoria para a gente através lá do grupo. Vamos puxar essa discussão, eu, você e Edna. Eu já coloquei lá no grupo, aí a gente precisa discutir. Eu escrevi lá que a gente encontrou, a gente não aprovou isso. Inclusive, a gente tem um grupo que pega as diretrizes de usuário e familiar e discute. Não foi aprovado isso. Isso é uma questão verticalizada que vem de cima para baixo, fora do que é aprovado nas conferências de saúde, e de saúde mental principalmente. Então, não tem consultoria. A gente tem que questionar da onde que saem essas propostas escabrosas. Outra coisa, não existe pesquisa com seres humanos. Pesquisa com seres humanos sem passar no conselho de ética e pesquisa em direitos e CONEP e NEP. Pesquisa com direitos com humanos tem que passar por ética